Nessa hora, quero passar a palavra para o pastor Jackson, que estará ministrando a palavra de Deus. Amém. Muito bom nós estarmos na casa de Deus para louvarmos, adorarmos ao Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Eu quero pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias no livro de Ezequiel. Nós vamos meditar do capítulo 36, verso de número 25 ao verso de número 27. Ezequiel, capítulo de número 36, verso 25 a 27. Ezequiel 36, verso 25 ao verso 27 diz assim: Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificado de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-eis um coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observareis. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificado de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo, porei dentro de vós o espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos aqui nessa noite para louvar e bendizer ao teu santo nome, para glorificar ao Senhor, exaltar o Senhor, declarar a nossa dependência em Ti, e por isso precisamos, ó Deus, ouvir a Tua voz, ouvir o que o Senhor quer falar conosco. Então, Deus, usa a minha vida a falar com a Tua igreja. Tira, Senhor, tudo aquilo que é a minha vontade, tudo aquilo que é o meu querer, e coloca nos meus lábios, no meu coração, aquilo que está no coração do Senhor. Pai, ilumina a minha mente, para que eu venha, Deus, falar aquilo que o Senhor quer para a sua igreja. Toca, Pai amado e querido, a mente e o coração de cada um aqui, para que eles possam entender o que o Senhor tem guardado para as suas vidas, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, Jesus, amém. Esse livro de Ezequiel é um livro que nos desafia muito. O profeta Ezequiel, Deus dá um nome a ele, que o significado da palavra e do nome Ezequiel é Deus torna forte, ou Deus fortalece. E Deus então coloca esse profeta a pastorear, a cuidar de um povo que está vivendo no exílio da Babilônia. Um povo que está vivendo um momento de total incredulidade, um momento de muitas incertezas, muitas inseguranças. E então Ezequiel, ele usa uma prática e ele tem uma maneira própria de falar através de símbolos, através de figuras. E Ezequiel, ele faz isso em todo esse livro, e conversando com aquelas pessoas e dizendo a elas as coisas ao qual elas deveriam transformar. Por exemplo, quando o profeta Ezequiel, no capítulo 37, mostra a restauração de Jerusalém, quando ele começa a falar das bênçãos sobre Jerusalém, ele usa a figura de linguagem do vale de ossos secos para mostrar o que é que as pessoas diante de Deus estavam sendo ali, pessoas que estavam sem vida, pessoas que estavam sem força. E ele começa a dizer para o profeta: se você crê
profetiza, fala, e aqui no capítulo de número 36, ele começa nessa questão da bênção, ele dá essa ligura, essa figura de linguagem, dizendo como se fosse um batismo: então eu aspergirei água pura em vocês, e vocês vão ficar livres de todas as vossas imundícias, de todos os vossos pecados. E ele começa a falar de um momento de transformação para aquelas pessoas que estavam vivendo no exílio, estavam vivendo aprisionadas, estavam vivendo de uma maneira totalmente equivocada já na fé, estavam fazendo da sua fé, misturando com a fé dos estrangeiros e tantas outras coisas. E eu acho muito bacana porque o cerne desse texto é o verso de número 26. O verso de número 26, ele diz: dar-vos-eis um coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Ezequiel, mais ou menos, que recebe de Deus uma palavra, aonde ele está dando um diagnóstico. Ele está falando para aquelas pessoas o que é que estava acontecendo com eles, o que é que estava levando eles àquela vida. E a gente já viu vários tipos de figura de linguagem, né? E a gente já viu falar, né, de pedra no rim, a gente já viu falar de pedra na vesícula, mas de pedra no coração a gente nunca tinha ouvido. A gente muitas vezes fica preocupado e perguntando o que é que ele estava dizendo ali. E ele estava querendo dizer isso mesmo. Era que aquelas pessoas de Deus estavam com seus corações empedrados, que por isso sofriam, que por isso estavam vivendo exilada, que por isso as bênçãos de Deus não caíam sobre elas, que por isso elas estavam vivendo totalmente aquele sofrimento. E é muito importante a gente entender que o coração, a Bíblia diz que é o centro da atividade humana, quando ele diz que dele, do nosso coração, procede a saída de vida. Do nosso coração procede a saída de vida, e o coração ele pode ser considerado algo que abrange a totalidade do nosso intelecto, da nossa emoção e da nossa vontade. E ali o profeta está dizendo: vocês precisam trocar o coração. Vocês precisam tirar a pedra, vocês precisam deixar de ter esse coração empedrado, esse coração insensível, esse coração que não enxerga várias coisas. E ele começa então a discorrer. E a gente começa a perguntar: se o nosso coração é tanto dessa importância para nós, como é que está o nosso coração? Como é que a gente tem vivido nos dias de hoje? Se a Bíblia diz que o coração é o centro do intelecto, Salmo 119, verso de número 11, diz que no coração está escondida a palavra de Deus. É no nosso coração que está guardado as 7 chaves, as coisas que Deus convenceu e trouxe para mim e para a tua vida como juízo, graça, misericórdia, conceito. É lá dentro do nosso coração que está guardado. Romanos 10:9 diz que o coração tem a capacidade de crer. Se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer de todo o seu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. O coração sendo o lugar do intelecto, onde as pessoas sabem as coisas que estão ali dentro, oram no seu coração. Quantos de nós aqui oramos no nosso coração, projetamos no nosso coração, meditamos, maquinamos dentro do nosso coração coisas boas e também coisas ruins, Temos o nosso coração como uma grande chave do nosso intelecto, da nossa inteligência. Ali você canta, ali você fala, muitas vezes a gente discute conosco mesmo. É dentro desse coração, dentro desse intelecto que a gente diz: eu ouvi Deus falar comigo. É lá dentro que o Senhor testifica, e Ele se revela, e Ele se mostra, e Ele se lança nas nossas vidas. E a gente diz, e muitas pessoas dizem assim: vocês crentes são loucos. Como que você vai ouvir Deus? Como você pode ouvir a Deus? Porque essa é uma experiência sobrenatural que acontece no coração, no intelecto daquele que é convertido, daquele que o coração está mole, aquele que o coração está sensível. E quando você começa a ter um coração
com problemas, você não ouve mais essa voz. O coração, a Bíblia mostra como centro das nossas emoções, um coração alegre, como diz o Êxodo capítulo 4, verso 14, o coração amoroso, um coração medroso, um coração de todas as formas. Você vai vendo as emoções sendo colocadas na Bíblia dentro do nosso coração. E as nossas emoções, muitas vezes, a gente deixa ela tomar conta da vida da gente, e ela está influenciada diretamente no coração, também sendo o centro da vontade humana. Êxodo 4, verso 21, diz que o coração endurecido recusa fazer o que Deus ordena. A vontade do ser humano, aquilo que os outros dizem do livre-arbítrio, diz que isso está guardado dentro do nosso coração, como Josué 24, 23, um coração submisso a Deus. Ele guarda, ele joga, ele coloca as coisas organizadas de Deus, e essa questão do livre-arbítrio para nós é a oportunidade de você ir contra a sua humanidade pecaminosa, a sua história pecaminosa, a nossa natureza pecaminosa. Eu tenho o direito de dizer não ao meu pecado. Então a gente começa a olhar que no coração, para Ezequiel, ele está surtindo um efeito intelectual, emocional, ele está colocando ali a questão do centro da vontade humana, e ele está dizendo: vocês precisam mudar, vocês precisam tirar, pedir a Deus, passar para essa nova vida com um novo coração, com uma nova visão, com uma nova maneira de ver. A gente começa a entender, porque dentro do coração, ele pode nos enganar. O coração é enganoso. O coração é onde nós fazemos tantos planos e sonhos, e muitas vezes esses sonhos e planos, eles vão militar contra as próprias coisas de Deus. Você vê que é tão importante o coração para Deus, que o teu coração é templo do Espírito Santo. É dentro do teu coração que Deus disse: eu vou morar. Porque é lá que guarda todo o poder do teu intelecto, é lá que guarda todo o poder das tuas emoções, é lá que está a tua vontade humana. E o Senhor diz assim: olha, é nesse lugar que eu preciso que vocês transformem. A Bíblia mostra o coração como o centro da ação de Deus nas nossas vidas. O coração que precisa ser transformado, trocado, mudado e deixado que o Espírito Santo entre nele e habite. É nele que nós sentimos o arrependimento, a mansidão. É o centro das nossas vidas, onde recebemos essa porção de Deus. Então o coração do homem, muitas vezes esquecido e abandonado no dia de hoje, ele é o centro, ele é o lugar onde Deus diz que precisa ser mudado e transformado. Tão pouco ouvimos da palavra de Deus, ouvimos das pessoas hoje, que o coração do homem precisa de alguma mudança ou transformação. E é lá que Ezequiel, no verso de número 26, diz: vocês que já acreditam em mim, vocês que já andam atrás de mim, vocês que já têm uma vida comigo, eu preciso dar um coração novo para vocês. Eu preciso dar um coração novo para vocês, e eu tenho que colocar dentro desse coração meu Espírito Santo, e eu preciso tirar essa pedra que está aí dentro do coração. Então, se o seu coração é templo do Espírito Santo, o meu coração é templo do Espírito Santo, precisamos pensar hoje: aonde há trevas não há luz, e aonde há luz não há trevas. E se o seu coração hoje está cheio, recheado de coisas ruins, Deus não está aí. Deus não está aí. Deus não está nesse templo que Ele disse que seria a morada do grande Espírito Santo de Deus. Porque aonde habita trevas não tem de maneira nenhuma luz, e aonde tem luz não tem trevas. E era dessa forma que Ezequiel duramente dizia às pessoas: vocês precisam trocar esse coração e colocar um coração segundo o Espírito Santo. E quando a gente vem para a igreja, quando nós vamos passar pelo nosso processo de conversão, a primeira coisa que nós precisamos é mudar a nossa maneira de pensar, nossas atitudes, o nosso intelecto, a nossa emoção, as nossas decisões humanas, que estão ligadas diretamente ao nosso
coração. E infelizmente, nós estamos vivendo um momento, uma situação de momento, onde que nós não estamos vendo diferença no coração do crente para o coração do mundano. O coração do cristão, que ele tinha que haver essa transformação, está cheio do poder do Espírito Santo, crendo nas coisas celestiais, crendo nas coisas do céu, ele está raciocinando igual o coração do mundo, com os mesmos desejos de arrogância, soberba, ganância, dinheiro, fazendo deuses, colocando no templo, colocando na casa de Deus outros deuses, como acontecia no tempo de Ezequiel, quando começaram a sujar todo o templo, toda a casa, toda a ação de Deus com outros deuses. E nós temos visto isso de maneira muito fria no meio dos cristãos dos dias de hoje, porque quando a gente chega na igreja, a gente diz: olha, eu sou assim, olha, eu me criei assim, eu sou desse jeito porque lá no passado eu fui abusado, lá no passado aconteceu isso na minha vida, eu fui tão judiado. Em Cristo você precisa ter um novo coração e ser uma nova pessoa. Você não pode fazer do teu passado aquilo que norteia, aquilo que dá vida para o teu futuro, porque senão você está se enterrando antecipadamente. O nosso passado, como eu vi uma mensagem essa semana muito bacana, ela tem que servir como referencial para a gente não errar, como se você dirigindo um carro de 300 km por hora, você olha nele e o retrovisor é desse tamanhozinho, porque o passado só serve como referência, ele não vai te dar a visão é o para-brisa que é enorme, para você olhar para frente. Deus quer que você olhe para frente, Deus quer que você coloque o teu coração para frente, que você tire o teu coração das coisas desse mundo e que você receba de Deus um novo coração. Quando nós passamos pelo batismo, quando nós nos lavamos pela água, a primeira coisa que nós deveríamos desejar de Deus é uma nova situação de coração. E nós não estamos vivendo isso. Isso é muito preocupante. Porque quando o coração está empedrado, quando ele está totalmente cheio de pedra, endurecido, ele tem ausência de Deus, e com isso fica insensível às maravilhas de Deus. Sabe, meus irmãos, Salmo 53, verso 1 diz: o nécio no seu coração não há Deus. O nécio no seu coração não há Deus. O Salmo 19:1 diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos, mas o coração de pedra não vê nada disso. Ele olha para o céu e só vê nuvens. Sabe quando você tem um coração nécio, um coração que está revestido já diante da insensibilidade de enxergar as coisas de Deus, você pode estar diante do mais lindo momento de Deus e você não consegue enxergar nada. Essas pessoas que estavam com Ezequiel estavam envoltos de pessoas com coração de pedra, aonde essas pessoas tinham a maior referência, pois Israel atravessou o Mar Vermelho com o pé enxuto. Mas isso não dizia nada no coração deles mais. Israel foi sustentado 40 anos no deserto, mas isso nada dizia ao coração deles. Seus corações estavam endurecidos para perceber as maravilhas de Deus dentro de todo aquele aspecto que eles estavam vivendo. Como tem sido dias difíceis para a nossa vida, olhar para uma igreja que não acredita mais nas maravilhas de Deus, olhar para a igreja que não acredita mais na volta de Jesus como algo maravilhoso para a igreja, quando o noivo busca a noiva para levar ela ao altar e ter uma vida eterna com ela. Mas é como algo que eu não sei se é eu só, que tenho essa concepção, é algo agonizante que acontece do sofrimento. É como se eu não quisesse casar e o noivo vem vindo me buscar e eu vou ter que ir ao fim do tempo, é o fim do tempo. Que fim do tempo? Se para o coração do salvo não tem fim. O nosso coração se apegou tantas culturas e as receitas que tem do mundo,
que a gente já se levou para todas essas coisas e não estamos tendo sensibilidade mais ao Espírito Santo. Quantas pessoas na sua casa podem estar sentindo a presença do Espírito Santo incomodando e está fazendo de conta que nada está acontecendo? Quantas pessoas nesse momento de pandemia, o Espírito Santo tocando, abençoa seu irmão, faça isso, olha como Deus te livrou, você se curou, você se salvou, faz já 1 ano e você está livre, e a pessoa diz, todo mundo está assim. Insensível ao cuidado de Deus, aquilo que Deus está falando, e estão perdendo a oportunidade de viver o sobrenatural de Deus. Lembrar que o sobrenatural de Deus não é ver fogo caindo do céu. O sobrenatural de Deus é quando eu chego na minha vontade humana e digo, você não vai vencer o que Deus quer colocar aqui dentro, porque eu faço aquilo que Deus mandou na minha vida. O profeta Ezequiel está diante dessas pessoas que não se sensibilizava mais olhando para os milagres. É triste sabermos que Jesus morreu por mim e por você, e isso não traz mais nada ao coração do ser humano. Nós estamos vivendo uma igreja que muitas pessoas não acreditam na volta de Jesus, muitos já questionam que Jesus morreu mesmo e ressuscitou, muitos já estão questionando os milagres de Jesus. Outro dia, conversando com uma pessoa, ela me disse, pastor, esse negócio de Jesus ter dividido os pães e peixe com 5.000 pessoas, isso é bobagem, né? Isso aí o que estão querendo dizer é porque a gente tem que partilhar. Então, quando você começa a filosofar os textos, porque a tua capacidade de mentalização, a sua capacidade de raciocínio, jamais você vai conseguir explicar Deus. Nem eu, nem você. Deus é Senhor de todas as coisas, e Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, e acabou. Mas quando eu começo a querer explicar a Deus, se Ele deu foi um pedaço de 1 centímetro de pão para cada um, 5 gramas de peixe, e se isso alimentou ou não alimentou, acabou a minha fé. Hoje nós estamos vivendo as pessoas não crendo mais na criação de Deus, porque quem crê que Deus criou, crê que só Ele tem poder de acabar com esse mundo. E quando a gente diz que o ser humano vai acabar, eu estou tirando o poder da glória de Deus. E nós temos vivido tempos de endurecimento de coração terríveis, terríveis. A maneira que está o nosso coração desprovido das coisas de Deus, vamos transferindo as responsabilidades e deixando de ver essas coisas maravilhosas, ficamos totalmente impedidos de ver as maravilhas de Deus. Sabe, eu não sei até onde que a gente vai chegar, mas no meio do caos, o que mais gera esperança é a fé. O que mais gera esperança é quando você olha para o sobrenatural de Deus e fala, Ele está comigo, e isso só acontece para o coração daquele que está desprovido dessa dureza, que está com o coração cheio do Espírito Santo, querendo transformação para a sua vida. Sabe, a gente tem contato todos os dias com pessoas, com a Luana, que está aí no Iamado internada com o seu Josué, temos tido contato com a Silvana, com o marido, e essas pessoas lá da UTI conseguem ver milagre todo dia. Estão em situações totalmente terríveis de atravessar os seus mares da vida, e nós não conseguimos olhar os grandes milagres de Deus na nossa vida, a nossa família de pé, a nossa casa com comida, a nossa família estabelecida, tendo uma igreja dessa, quem conheceu a história dessa igreja, tendo uma igreja para poder estar, sendo privilegiado por Deus para poder trabalhar numa casa de Deus, numa obra de Deus, ao que no Antigo Testamento era dado só aquele que Deus falava para o profeta é lá, e hoje Deus te chamou e você não está ligando para isso. Quantas coisas nós estamos perdendo, porque o nosso coração está ficando totalmente insensível às maravilhas de Deus. Vou fazer nada na igreja, isso aí eu estou ajudando o pastor Jackson, isso aqui não tem nada meu, tem nada meu.
Tudo que tem aqui é de Deus e eu não tenho poder e não tenho autoridade sobre nada. Sabe, a gente começa a perder de dentro do nosso coração essa sensibilidade do Espírito Santo, ao qual o profeta está dizendo: eu preciso tirar esse coração de pedra e colocar um coração de carne. O que é a carne? É aquela que sente. Como é que está o teu coração, meu irmão? Como é que está teu coração, minha irmã? Quando o coração está empedrado, ele tem ausência de Deus e com isso fica insensível a esse amor de Deus. E o amor de Deus é causa fantástica. As pessoas que estavam vivendo no exílio estavam fora desse amor, não conseguia mais ver a graça, não conseguia mais ver a mão de Deus, e tudo era castigo de Deus. Parece os dias de hoje. Tudo que nós estamos vivendo é castigo de Deus, parecendo que Jesus não foi morrer na cruz para salvar a humanidade, ele foi para condenar e matar muita gente. É o que o nosso coração diz para Deus todo dia hoje. Nós não conseguimos ver o amor de Deus, de conseguir se desprover da tua glória, desprover da sua majestade, desprover do seu trono, para vir aqui nesse mundo, para que a ação de Deus pudesse atingir a minha e a tua vida, para que nós pudéssemos ter salvação. A gente não acredita que isso está acontecendo mais hoje, porque Deus passou a odiar as pessoas. Sabe, João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que aquele que nele crê tenha vida e vida eterna. Sabe, nós precisamos olhar para as coisas ao qual o Senhor quer falar conosco e pedir transformação no nosso coração, seguido pelo Espírito Santo. Sabe, quando eu penso em Jesus absorvendo aquele cálice de sofrimento pela minha vida e pela sua, eu não consigo não olhar para o amor no meio disso. Sofrimento repulsivo, sofrimento moral, físico, mas o coração de pedra não percebe os espinhos da cabeça do Senhor, os pregos nas suas mãos, e ignora essas coisas. Ninguém quer lembrar do sofrimento de Jesus. É graça, mas alguém pagou. Não foi de graça. Alguém pagou por um preço pela sua vida. E quem, muitas vezes a gente diz assim: de Deus não se brinca e de Deus não se zomba. Está ligado diretamente a isso, não está com xingar não, viu? É quem tem consciência da palavra de Deus e brinca e zomba com as coisas de Deus. Porque quem tem consciência da verdade não brinca com a verdade, não zomba da realidade. Sabe, nada da história de Jesus lhe toca, nem lhe impressiona, por uma simples razão: seus corações estão obturados, duros como pedra, são corações sem sentir o amor de Deus. Então a gente vê que a primeira coisa que o coração de pedra faz é tornar a gente insensível a ver a maravilha de Deus. A segunda coisa que a gente olha e vê é nosso coração ficando totalmente insensível diante do amor de Deus. O amor ágape, incondicional, o amor que alcança prostituta, ladrão, que alcança qualquer pessoa, porque todo ser humano nasceu feito à imagem e semelhança de Deus, e todo ser caído não tem alegria para Deus. Sabe, o inimigo está no mundo e atuando de uma forma muito feroz com a questão do amor. Sabemos disso, mas não tomamos cuidado necessário para ficar imunes desse ataque no maligno e guardar os nossos corações desses ataques. O inimigo tem tido forte desejo de atacar o nosso coração humano, para ao invés de termos amor, nós temos ódio dentro dele, e ele tem tido êxito muito grande. Ele tem conseguido jogar as pessoas a odiar, a passar o dia. Tem pessoas aí que estão tomando 3 pantoprazol já por dia, outros 15 omeprazol, outros tendo que tomar injeção de tanto suco gástrico produzido por raiva. Porque já não consegue, está insensível ao amor de Deus primeiramente. E isso nós precisamos olhar e ter muito
muita seriedade, porque é de uma maneira sutil que o diabo faz isso, e que a gente começa a dizer que nós odiamos é o mundo, ainda pegamos a palavra de Deus, colocamos ela como um reflexo para nós e dizemos não, porque Deus amou o mundo, odiou o pecado e eu tenho que fazer isso. E aí a gente começa a odiar pessoas, e aí a gente começa a degladiar contra pessoas. E aí aquele Deus que veio, desproviu da sua glória para salvar pessoas, agora você achou um versículo que você coloca ele para matar as pessoas. Isso é um coração desprovido do Espírito Santo de Deus. Um coração pronto para fazer juízo, para fazer nenhum tipo de absolvição, para não receber nenhum tipo de perdão. Pessoas desse jeito, elas não têm condição de perdoar ninguém. Elas podem até dizer que perdoa, mas lá dentro ela está puro ódio. E nós temos visto isso, né? Como a grande parte do povo brigando nos dias de hoje. Brigando nos dias de hoje. Como dizendo, né, que agora o nosso motivo não é mais o coração, como o grande projeto de Deus para a conversão. Aquilo que a gente vê em Ezequiel, aquilo que a gente vê em Jesus Cristo, aquilo que a gente vê em todo o Evangelho dizendo, o teu coração precisa mudar, a gente não vê mais. Sabe o que hoje a gente diz que precisa mudar? As estruturas. Porque as estruturas estão totalmente ultrapassadas, elas não servem mais para a nossa época. E aí você pega um grande número de pessoas dizendo, a família tradicional é uma estrutura falida. Ela é totalmente falida, porque se não temos como apresentar outro modelo, ela é imperativa, ela não dá chance de eu mostrar nada. Então, para que outro modelo seja aceito, eu coloco minhas ideias e eu combato e vou até destruir. E aí o que acontece? Quem é a favor da família tradicional começa a odiar quem tem um outro pensamento, quem tem um outro pensamento começa a odiar aquelas pessoas, e assim o diabo vem fazendo por aí, que vem a favor da família tradicional e que vem de tantas outras coisas, como por exemplo, o povo do campo é um povo que desmata, um povo que acaba com o planeta, um povo que está acabando com o meio ambiente. Aí o povo da cidade odeia o povo do campo porque eles destroem tudo. Aí o povo do campo começa a receber um monte de informação que o povo da cidade tem esgoto, que eles jogam aqueles gases do ar-condicionado e do não sei o quê, e há aquecimento global, e eles são destruidores, e passa a odiar o povo da cidade. E nós então vamos olhando e vamos vendo cada dia mais as pessoas se odiando com o discurso de Satanás dizendo, é a estrutura. Como um empregado que vê o seu patrão como um inimigo, um sugador que trabalha para enriquecer ele e eu preciso destruir ele. E o patrão vê o empregado também como um mole, uma pessoa que não vale o que recebe, e assim vai virando uma disputa. E assim vamos tendo os corações que cada dia vai endurecendo. Eu tenho tido uma preocupação conversando com os membros da igreja, em dizer como você pode começar a trabalhar num lugar, se você nem conhece o seu patrão e já odeia ele. Quantos patrões têm olhar para os seus empregados como alguém que rouba? Sabe, assim a gente vê a humanidade descendo de ladeira abaixo, e cada dia mais os corações pulando, mas pulando com agressões que não tem noção. E infelizmente a igreja caiu nessa. A igreja caiu nessa e pega a palavra de Deus e usa para ser juízo do próprio, porque o mundo está em pecado, nós estamos passando por essa pandemia, porque isso é consequência das estruturas que esse mundo criou, e nós odiamos, e aí ninguém está preocupado em orar para ver ninguém ser salvo. E aí o povo lá de fora olha e fala, esses habitolados, esses crentes que faz reunião para todo mundo catar Covid lá no dia do culto, e aí começa esse rendezvous que a gente tem visto nos dias de hoje, aonde nada mais e nada menos o que está acontecendo é a gente ver o inferno
se estabelecendo dentro dos desejos do ser humano, dentro do coração do ser humano, e ninguém diz assim, precisa transformar o coração do ser humano. Não, é a estrutura, porque, olha, está tudo destruído, essas estruturas de hoje, nada presta, e assim a gente está vivendo a igreja fora daquilo que Deus chamou a gente para ser, que era para mostrar o amor de Deus, para levar a boa nova, para a conversão, para levar as pessoas para Cristo, para que o seu coração de pedra fosse tirado, e a gente está criando mais coração de pedra. Estamos vivendo igual ao povo de Ezequiel, estamos vivendo naquele momento. Nós estamos hoje não no exílio babilônico, mas no nosso exílio espiritual, nosso exílio mental, nosso exílio intelectual. Nós estamos fechados, nós não temos hoje mais cabeça para abrir discussão com ninguém, e isso é uma luta de classe no meio de nós, que Satanás tem usado para atingir o coração do ser humano e colocar um contra o outro. E quem sabe o que significa luta de classe, um dia lê sobre isso. Não precisa de mais nada a não ser um contra o outro. Sabe aquela história, o diabo só pega uma agulha e ele espeta o outro. Quem vai matar não é mais ele. E o Deus que veio para salvar, que veio para dizer para a sua igreja, vocês precisam ser diferentes. Lembra qual era o propósito de Israel? Era ser uma nação diferente, um povo diferente, com uma história diferente, abençoadora, curadora. Por isso Isaías dá aquelas palavras maravilhosas, e a gente vê lá, eis que eu te ungi. Você é ungido para pregoar as boas novas, para poder levar a boa notícia e tantas outras coisas, como está lá em Isaías 61. Como Deus deixou para nós escrito que daria poder para pisar sobre serpente, escorpião, para discipular, para levar as pessoas ao batismo, para curar enfermo. Mas isso dá trabalho, pastor? Não, isso aí não. Isso aí, batizar, discipular e orar por enfermo, não. E para mim ficar rico, e para mim ter prosperidade, e para mim, e para mim, e para mim. O evangelho do ego e não mais o de Jesus. Precisamos lembrar muito bem, o problema não está na estrutura, o problema está no coração de quem está dentro dela. O problema não está na estrutura, o problema está no coração que está dentro dela. Muitos vão dizer, Jesus Cristo entrou dentro do templo e derribou o povo que estava lá, e arrebentou e disse, vai cair o templo. E foi isso, não foi? Mas o templo não virou teu coração? O que mudou de lá para cá? As igrejas não fazem mais comércio, as pessoas não usam Deus mais como mercado, as coisas mudaram, foi diferente. O que precisa hoje é conversão no coração, é pedir para Deus arrancar, e arrancar na cirurgia, na incisão, ir lá com a mão e arrancar o coração de pedra, e me dar um coração novo, um coração segundo o Espírito Santo, porque aí a minha vida vai ser diferente, aí o mundo vai ser diferente, aí as coisas vão ser diferentes. Mas enquanto estiver trocando estrutura e não as pessoas, terrível a vida do ser humano, terrível a vida do ser humano. Sabe, meus irmãos e minhas irmãs, depois quem não olha para tudo isso e continua tendo o sofrimento da sua carne, vai estar na mesma palavra que nós vimos de Ezequiel, só com um coração novo, só com uma história nova, eu vou começar a olhar e dizer assim, olha, Deus agora colocou dentro de mim os seus estatutos, o seu juízo, e aí eu vou guardar. Eu tenho prazer, não na lei, mas na graça que Deus me protege, porque eu nunca entendi uma lei que tivesse escrito na Bíblia que fosse para priorizar Deus. Não matarás, Guido. Se eu matar, Deus deixa de ser Deus? Não roubarás. Se eu roubar, Deus deixa de ser Deus? Se eu adulterar, Deus deixa de ser Deus? Tudo que Ele criou
foi em benefício do ser humano, foi para poder dar uma vida melhor para o ser humano, foi para pensar na vida do ser humano, foi para que o ser humano melhorasse o seu coração, para que pudesse ter limite dentro do seu coração. A grande perdição, eu falo isso em todo lugar, a grande perdição dessa geração nova é não ter limite. E as coisas vão ficando muito pior, porque o coração vai ficando insensível, porque quem não tem limite não tem base para mais nada na sua vida. Sabe, Deus ainda luta para salvar o seu coração, que é templo e morada dele. Sabia disso, Jane? Sabia disso, Roberto? Deus luta ainda pelo seu coração. Deus quer morar dentro do coração do Sérgio. Deus quer morar dentro do coração da Dejanira. Mas Deus não vai entrar lá dentro com as coisas sujas. Eu preciso pedir essa faxina de Deus no meu coração, eu preciso adquirir um coração novo. Ah, Senhor, eu preciso que o Senhor jogue, Pai. Eu já passei pelas águas, o Senhor disse que eu ficaria limpo das minhas imundícias, então agora eu preciso desse coração. Eu preciso de um coração de carne. Eu preciso de um coração segundo o Teu Espírito, que eu começo a olhar as coisas de Deus por amor para a minha vida. Sabe como é bom saber que Deus podia ter convidado tantas pessoas, mas Ele disse, não, eu escolhi você. Deus podia ter chamado tantas outras pessoas para fazer as coisas. Toda a vida, eu consegui ver as coisas de Deus pelo lado do amor. Se Deus Ele quer, e Ele já mostrou para a gente aqui, principalmente nesse lado que hoje é o Deus das pessoas, é o financeiro, que a gente que fica lá naquela portinha de boteco, lá naquela esquina, o dia que Ele falou, vou dar para vocês sem medida, porção financeira, e vocês vão para um lugar que vocês nem sonham, porque quem falar que sonhou aqui, Benésio, com um negócio desse tamanho, eu vou dizer, você mora junto com Deus, né? E Deus foi dando tudo. E eu sempre olhei como sendo um privilegiado de sustentar a obra de Deus, de poder, por amor, ofertar, de dizimar, de entregar. Para mim, dízimo nunca foi lei, sempre foi graça. Eu tenho, e porque eu tenho, eu posso ajudar a obra de Deus. E um monte de gente fechando a mão do seu bolso para andar na casa de Deus, a hora que falta, a primeira coisa que faz, Deus me abençoa, Deus me dá. É o evangelho de uma via, do coração insensível às coisas de Deus, que só vê a hora que quer, não a hora de você também retribuir. Quantas vezes na minha vida achei que eu não ia ter família, que eu não ia ter nada, uma pessoa que vem de uma relação de família, de pai, por onde eu consegui contar, eu tive 9 madrastas. Nunca na minha vida eu pensei que eu ia ter uma família. Eu não sou perfeito, eu não sou o melhor cara, não sou o melhor marido para Meire, mas já faz 33 anos que a gente está junto. Que bom que Deus permitiu que isso acontecesse. Que bom que Deus ouviu as minhas orações. Que bom que Deus transformou a minha história, não deixou aquilo virar uma maldição hereditária. Quantas coisas Deus mudou na minha vida, porque Ele me ama. Porque se Ele não me amasse eu não estava aqui. Mas a gente não consegue, o coração insensível não consegue olhar Deus por amor. Acha sempre que Deus está usando ele, está aproveitando dele. Sabe aquelas coisas, estão aproveitando de mim. Aproveitar do quê, meu irmão? Deus tem muito mais do que você tem na mão. Nós precisamos nos sentir privilegiados. Sabe, privilegiado, e Deus nos ensinou a anunciar no amor a responsabilidade, a ensinar essas coisas maravilhosas do Senhor. Sabe, nós precisamos, para mim encerrar, pedir um coração novo ao Senhor, para que a gente perca a insensibilidade da maravilha de Deus, para que a gente pare de perder a insensibilidade de ver o amor de Deus, e começa a entender uma grande coisa que Ezequiel queria despertar nas pessoas aqui, que era a urgência da salvação. Era a urgência da salvação.
Ninguém está tão preocupado nos dias de hoje com tantas outras coisas, tantas outras coisas na frente que você não vê ninguém se mobilizando para que você possa ser salvo. Sabe, o sintoma do coração de pedra é ir prorrogando o dia da sua salvação, é ir lamentando e colocando lá em Hebreus capítulo 3, verso 7 e 8, diz: portanto, diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a voz, não endureceis os vossos corações. Se hoje ouvir a sua voz, não endureceis o vosso coração. Faça, porque para muitas pessoas não está tendo amanhã. Não está tendo amanhã. Mas o coração de pedra não atenta para o tempo que passa. Ele ignora que cada minuto sem Jesus é um crime contra a sua própria alma. Sabe quantas pessoas estão morrendo, ignorando e subestimando a salvação? Não achavam que era tempo de se salvar, de voltar a Deus e perder as suas oportunidades. Não podemos brincar com o tempo, ele não volta atrás e não sabemos o que pode acontecer amanhã. A oportunidade para nós foi dada hoje. Assim diz o Senhor à sua igreja: quem tem ouvido, ouça. E as pessoas só estão ouvindo, né? Eu aprendi com um psicólogo que me dava aula no seminário que quando a gente ouve, a gente pratica. Quando nós ouvimos e concordamos, a gente pratica. E se as pessoas não estão praticando, estão ouvindo e não estão concordando com Deus. Não podemos brincar de maneira nenhuma com o Senhor. Amanhã pode não dar mais tempo de tirar o coração de pedra. Tomar essa decisão é ter uma vida salva, e não sabemos o que é que isso pode transformar da nossa família de até 1000 gerações abençoadas. Porque o Senhor visita até 4 gerações daqueles que o abominam, mas abençoa até 1000 gerações daqueles que estão com Ele. E a gente tem, muitas vezes, negado esse convite do Senhor. Convite de Jesus a fazer em você uma cirurgia. Que Deus está querendo hoje, Guido, é fazer uma cirurgia no teu coração. É pegar o seu coração, arrancar o ódio, arrancar as pessoas que te fizeram mal, elas não vão te dar futuro. E aí Ele quer tirar essas pessoas e colocar Ele lá, com amor ágape, incondicional, um amor que não te condena, um amor que foi insubestimável, porque Ele deu o seu único filho para morrer por você. Ele quer que você pare de produzir suco gástrico, para produzir benignidade, mansidão, domínio próprio, coisas maravilhosas. E quem vai escolher isso é você. O que Deus tem te chamado é para fazer em você uma transformação, uma mudança na sua vida. Acorde para a sensibilidade do Espírito Santo, porque a sua arrogância e a falta de decisão e incerteza pode estar te levando você ao inferno. E eu estou dizendo essa palavra bem redondo, porque ninguém fala de inferno mais hoje nos púlpitos. Mas o caminho ao contrário da salvação é o inferno. Acorde, busque Deus enquanto se pode achar, se lance nas mãos do Senhor. Vamos ter consciência hoje sobre isso. O Senhor quer a transformação do seu coração. Do seu coração. Quando Deus diz: então jogarei água pura sobre vós e ficarei livre de todas as imundícias, de todos os vossos ídolos, era para acabar ali o versículo. Ele diz: não, depois que eu fizer tudo isso, aí eu preciso dar um coração novo para você, porque senão o coração velho vai voltar a fazer todas as coisas, vai cometer os mesmos erros, os mesmos crimes. E quantos na igreja estão cometendo as mesmas coisas da vida mundana? Por que não deixaram Deus transformar? Não deixaram Deus mudar? Não quiseram a nova vida? Não quiseram um novo coração? E eu quero encerrar essa palavra, esse conselho de hoje. Eu quero encerrar dizendo para vocês, irmãos, muito maior
do que ser perdoado por Deus por todos os nossos pecados, porque isso Ele já fez. Ele se fez expiação. Ele se fez o Cordeiro limpo, santo, para levar o meu pecado, o seu pecado e o pecado do mundo. Muito maior do que toda essa limpeza é Deus querendo que você seja uma nova pessoa, um novo ser, uma nova criatura, alguém que reflita a sua imagem e a sua semelhança. Antigamente, a gente tomava, por consciência. Lembro disso quando eu era moleque, 5 anos de idade. Eu perdi meu pai muito novo, mas com 5, 6 anos de idade, lembro de alguns flashes da minha vida. Perguntava: Jacques, o que você quer ser? Polícia. Nunca vi meu pai fardado, mas eu queria ser igual meu pai. Você olhava para as pessoas, para aquelas crianças antigamente, e se o pai era pedreiro, se o pai era o que fosse, qualquer coisa. Estou falando da polícia por causa de autoridade, não. As coisas que mais você olhava o filho e falava: eu quero ser. As meninas tinham uma paixão de querer ser professora. Lembro da minha irmã, ela podia ver, ela falava: quero ser professora. Hoje ninguém mais quer ser igual ao pai. Hoje ninguém quer ser mais igual aos seus ensinadores, os seus mestres, porque não os reconhece como intelectuais. E quando isso acontece nas camadas do nosso coração embaixo, é porque a gente nunca mais quis ser igual a Deus, porque nós deveríamos querer ser igual ao nosso Pai Todo-Poderoso. Eu não tive pai, mas Deus nunca me deixou órfão. Nunca passei fome, nunca passei nada, porque Deus foi meu pai. E tenho certeza que muitos perderam mãe e Deus foi mãe. Muitos perderam filho e Deus foi filho. Aceite um coração novo de Deus. Esse Deus quer transformar a sua vida. Esse Deus quer transformar a sua história, mas precisa de haver conversão no teu coração. O problema não está na igreja. Igreja tem, aqui grita mais, aqui grita menos, aqui canta mais alegre, aqui canta. O problema é você mesmo. O problema é o teu coração. Eu quero orar com você. Eu quero pedir a Deus pela sua vida, para que você possa curvar a tua cabeça e dizer: Pai, eu preciso disso. Eu preciso que o Senhor faça essa cirurgia hoje. Preciso passar hoje por uma cirurgia de coração, Pai. Eu preciso que o meu coração de pedra seja tirado. Eu quero viver o coração novo que o Senhor tem para a minha vida, um coração cheio do Espírito Santo, um coração cheio das coisas boas que o Senhor tem escrita para a minha vida. Não sou juízo da vida de ninguém. Eu sou canal, e eu sou canal de bênção, e bênção sem medida. Senhor Deus Pai de amor e misericórdia, nós estamos aqui, Deus, reunidos no Teu nome, ouvindo a Tua palavra, Senhor amado e querido, para que ela traga transformação em nós, e que hoje, Pai, a Tua palavra possa achar morada no nosso coração, que o Senhor, Pai, possa trazer mudança, Pai amado e querido, nas nossas atitudes, para que possamos jogar fora esse coração de pedra, esse coração cheio de rancor, mágoa, ódio, amargura, ressentimento, agonia, lágrima, desespero, indecisão, e queremos um coração movido pelo Teu Espírito Santo, um coração sensível à Tua voz. Precisamos ouvir a Tua voz falando conosco, em nome de Jesus, Pai. Assim como o Senhor agiu naquela época, o mesmo Deus da época de Israel é o Deus da vida nossa hoje. Troca o nosso coração e nos dá um coração de carne segundo o Teu Espírito Santo. Não deixe que nós venhamos ficar transformando, ó Pai, ou transferindo a culpa, dizendo que os problemas estão nas estruturas, estão nos outros, e isso levando nós a odiarmos as pessoas, ao invés de levarmos a palavra de salvação.
o Senhor nos chamou, Pai, para sermos portadores da Tua boa notícia, portadores, ó Pai amado, da palavra que salva. Não deixa com que Satanás use a nossa boca para lançar sementes de perdição e maldição. Não queremos ser portadores de condenação, Pai. Limpa o nosso coração, nos tira todo o mal e que possamos viver na Tua graça e misericórdia, em nome de Jesus, amém. Que Deus possa ter te abençoado e que você possa ter sentido aí o poder de Deus na sua vida e recebido essa mensagem de Deus para o teu coração. Terça-feira nós teremos o nosso culto de intercessão, e esse culto de intercessão ele está valendo tanto para a igreja de Bernardes como também para a igreja de Dracena. Não teremos ainda nessa semana os cultos de estudo bíblico em Bernardes e nem de estudo bíblico também em Dracena. Graças a Deus, as notícias que eu recebi de Dracena é que diminuiu drasticamente os números de infectados, de pessoas. Pedi a Deus para que isso passe, o pesadelo que a região de Dracena estava sofrendo muito, com muitas mortes. Prudente da mesma forma, a nossa região, e nós precisamos ajudar e sermos portador dessa boa notícia. Então, como Jesus nos ensinou a respeitar essas coisas, então estamos ajudando o que a gente pode. Então, nossos cultos de terça-feira só aqui, não teremos em Bernardes nem em Dracena, e até domingo a gente vai vendo como que vai estar as coisas, se voltamos a fazer online em Dracena ou em Bernardes, ou se continuamos mais uma semana daqui também. Na quinta-feira vou estar fazendo uma cirurgia, ainda que simples, mas de anestesia geral. Então peço aos irmãos que estejam orando aí pela minha vida, para que tudo aconteça segundo a vontade e o querer de Deus. A minha vida é dele, então estou bem tranquilo nisso. Mas na quinta-feira de manhã eu estou fazendo a cirurgia. Segundo o médico, provavelmente na quinta noite ou na sexta de manhã eu recebo alta. Espero no domingo estar aqui com vocês, ainda que não podendo pregar nem fazer nada, mas a gente possa se ver aqui em nome de Jesus, amém? Vamos ficar em pé, vou fazer um tempo de intercessão e a gente vai estar terminando. A Silvia pede oração pela Beth, pelo casamento do Vitor Hugo e da Tatiane, que será amanhã. A Jacira pede oração pela sua vida, por sua família. A Regiane pede oração pela sua irmã Silvana. A Beth Paião pede por sua saúde, que fará endoscopia e ligadura também amanhã. Nós pedimos também pela vida da dona Irecê, pela vida da dona Yolanda, pela vida do seu Rubens, pela vida do seu João Greco, pela vida do Milton, pela vida da Márcia, de tantas pessoas, a Sueli, a Luana, pessoas que estão aí em tratamento, seu Jesué. Nós queremos também colocar a vida do Nilton, que está lá no hospital, mas já está bem, provavelmente essa semana agora vai estar recebendo alta. Que Deus possa estar limpando todo sintoma, toda sequela que o Covid possa ter dado na vida da Silvana, na vida do Nilton, e que eles possam ser curados plenamente pelo poder do Espírito Santo, como todas as outras pessoas que estão na nossa lista de oração. Senhor Deus, Pai de amor e misericórdia, nós te louvamos e te agradecemos por essa noite. Pai amado, que o teu Santo Espírito nos convença a colocar o nosso coração, Pai, uma bandeja e entregar ao Senhor, a fazermos isso por amor, amor de nós mesmos, Pai. Invada a nossa mente, o nosso coração, porque o teu Espírito Santo é o único que é capaz de convencer o homem da justiça, do juízo e do pecado. Transforma a nossa história, a história de cada um que está nos assistindo. As pessoas que estão nos ouvindo, que sejam alcançadas pelo poder do Espírito Santo e tenham as suas vidas transformadas, seus corações totalmente revigorados pela plenitude do Espírito Santo. Que nós possamos aprender, Pai, que o que precisa ser confrontado é o nosso coração, o que precisa ser transformado é o nosso coração. Tira, Senhor, o nosso coração de meninice, de criancice,
e nos dê um coração de maturidade, cheio da tua plenitude. Olha para os hospitais, Pai, aqueles que estão precisando do milagre do Senhor hoje, pessoas, ó Deus, que estão internadas, muitos estão sofrendo nas UTIs, pessoas, ó Pai amado e querido, que estão entubadas, precisando da tua mão de graça, de poder e de misericórdia, para que elas voltem, Pai amado, a respirar novamente. Passa com teu Espírito Santo nessas UTIs, Pai, tira todo o coágulo, Pai amado e querido, restaura os pulmões das pessoas que precisam. Olha, Senhor, para a avó Emerlinda, olha para tantas pessoas que precisam do teu cuidado nesse momento, aonde quer que esteja. Os que estão em tratamento na sua casa, as pessoas que precisam, Pai amado e querido, receber o teu milagre para ficar livre desse vírus, ficar livre de todo o mal. Pai, que os remédios venham ter efeito e que essas pessoas venham ser curadas em nome de Jesus. Eu suplico, Senhor, que o sangue de Jesus seja o muro de separação desse vírus com a vida dos médicos, dos enfermeiros, dos atendentes, daqueles que trabalham nos hospitais, da faxina, aqueles que atendem, Senhor, sejam guardados pelo poder do Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, das casas dos enlutados, das pessoas que perderam entes queridos, que precisam, Deus, da tua mão poderosa sobre a vida deles. Em nome de Jesus, Pai, obrigado pelos mais de 9 milhões de pessoas que o Senhor já curou no nosso país. Obrigado porque a vacina já tem chegado perto de nós. Obrigado, Senhor, porque nós temos visto os teus milagres, as tuas maravilhas, nos guardando e nos dando a oportunidade de vida, Senhor. Continua, Senhor, a abençoar a vida das lideranças. Pai, as lideranças mundiais, para que essa vacina chegue a todos os lugares que precisam e que outros remédios venham surgir para acabar com esse pesadelo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, converta o coração da esposa ao coração do marido, o coração do marido ao coração da esposa, o coração dos filhos ao coração dos pais e o coração das famílias ao teu coração. Tu és o único, Pai, capaz de repreender todo espírito de contenda, de briga. Senhor, em nome de Jesus, a unidade vem do teu coração. Traga libertação para a nossa vida. Nos liberta de todo vício, de tudo aquilo que não provém de ti. Pai, dá o emprego àquele que precisa ser empregado. Que as portas se abram para que não haja necessidade no meio do teu povo. Abençoa as empresas daqueles, ó Pai, que dão oportunidade para tantas pessoas trabalharem. Em nome de Jesus, Pai, nos dê graça para passarmos por essa situação tão difícil que temos vivido. Em nome de Jesus, amém. E que a graça e a paz do nosso Senhor, o amor de Deus, esteja sobre vós, povo de Deus, Igreja de Cristo Jesus. Vão em paz e que o Senhor os abençoe para todos sempre. Amém, Jesus, amém. Que Deus te abençoe e te dê paz.